Amém. Estão me ouvindo bem? Estamos. Perfeito. Pastor, tudo bem com o carro lá? Tá Ah, fazendo manutenção? vai entregar hoje lá o carro. Você vai Ah, ver. então tá bom. Tá lá, tudo arrebentado. Queridos, eu separei aqui uma mensagenzinha que tocou meu coração e eu queria compartilhar com vocês. Porque a gente, às vezes, passa por algumas situações que a gente não se encaixa bem, a gente não olha e não tem uma visão muito clara do que está acontecendo, olha e parece que a gente está fora da nossa realidade, né? Não sei quantos de vocês já passaram por isso. Mas certa vez eu fui com a minha esposa numa confraternização na casa de um chefe dela, um médico, e quando nós chegamos lá, eu me senti totalmente deslocado, porque era uma casa muito chique, uma casa num bairro muito bom, e era uma casa assim com um teto muito alto, era uma época de final de ano, a árvore de Natal era muito grande, e eu me senti um pouco deslocado, porque eu não sabia nem onde sentar, porque era tudo tão bonito, tudo tão chique, que eu olhava assim e pensava, eu não estou num ambiente que eu estou muito acostumado, é um ambiente diferente para mim. Mas eu vou falar para vocês que eu aproveitei e comi bastante, já que eu estava lá, eu aproveitei e forrei a barriga. E na mesma semana eu passei por uma situação que foi meio que oposta. Porque na mesma semana que nós fomos nessa confraternização, depois nós fomos jantar fora, eu e minha esposa. E nós estávamos num restaurante e nós sentamos próximo à janela. E quando nós estávamos ali sentados, eu olhei para fora assim no reflexo e eu vi um morador de rua pedindo uma ajuda. E ele sinalizava, né? Não dava para ouvir o que ele falava. E ele sinalizava pedindo, por favor, me ajuda. E foi algo que me tocou, não consegui continuar comendo. Eu olhei ele do lado de fora e não consegui continuar comendo. E, e aí eu chamei minha esposa, mostrei para ela, e ela também ficou ali aflita com a situação, e nós resolvemos pagar um jantar para ele. E aí eu fui saindo do restaurante, eu chamei uma garçonete e perguntei, olha, tem algum problema se eu é, comprar a comida para entregar para ele? E aí ela falou, não, não tem problema não. E aí eu saí, chamei ele, perguntei se ele estava com fome, o que ele queria. Ele tinha dificuldade com a fala e ele sinalizou que ele queria comer, ele estava com fome. Era um dia um pouco chuvoso, estava uma garoa, um dia gelado. E nisso, quando eu voltei para dentro do restaurante para comprar alguma coisa para ele, eu falei, poxa, mas ele vai comer do lado de fora, já que eu vou pagar, é que ele sente dentro do restaurante. E aí eu chamei de novo a mesma garçonete, falei, tem problema se ele entrar para comer? Ela falou, ele tá muito molhado, tava chovendo, né? Ela falou, ele tá muito molhado? Eu falei, não, ele tá molhado da garoa, mas não de uma chuva forte. Ela falou, então não tem problema. E tinha vários lugares, era um dia de semana, o restaurante estava um pouco vazio. E eu voltei, chamei ele, eu pensei, vou colocar ele para sentar em uma dessas mesas. E enquanto eu pensava em qual mesa colocar, pensei, poxa, mas ele não quer só comer. De repente ele quer companhia também. Eu falei, não, vou colocar ele na minha mesa, vou colocar ele para sentar junto com a Joyce e comigo. E aí ele sentou com a gente e fizemos o pedido do jantar dele. Tentamos conversar com ele, mas ele tinha muita dificuldade com a fala. Mas ele comeu e nós vimos ali uma situação que talvez eu tinha sentido alguns dias antes. Nós vimos ele passando ali uma situação talvez um pouco. Ele estava feliz, mas um pouco constrangido com aquela situação de estar sentado à mesa com uma família. E aí, com ele sentado ali com a gente, eu me vi alguns dias antes, rodeado de médicos, de cirurgiões e constrangido porque eram pessoas de um nível social que eu não estou muito acostumado a frequentar. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma história também de um homem que ficou constrangido de sentar à mesa com uma outra pessoa para comer. E é a história de Davi e Mefibosete.
Está lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 9. E eu vou ler com vocês do verso 1 ao verso 13, e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse texto, porque ele começa dizendo assim, ó. Certa ocasião, Davi perguntou: Resta alguém ainda da família de Saul a quem eu deva mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Olha só, o primeiro trecho que me chama a atenção. Davi tinha um amigo que era muito chegado, que era Jonatas. E lá no livro de Provérbios, no capítulo 28, diz que há amigos que são mais chegados que irmãos. O texto começa dizendo: ó, o homem que tem muitos amigos pode ser levado à ruína, mas há amigo, aí ele fala no singular, né? Há amigo que é mais chegado que irmãos. E esse texto me chama a atenção porque às vezes as pessoas têm muitas amizades e elas acabam se dando mal por conta dessas muitas amizades. Mas tem um que é sincero, tem um que é mais chegado que irmão. E às vezes a gente tem essas amizades que são mais chegadas do que irmãos. Eu tenho um amigo ou outro que, às vezes, no meu relacionamento com eles, eu falo, poxa, por que que eu não tenho uma relação tão boa assim com os meus irmãos? Eu não tenho uma relação ruim com os meus irmãos. Mas por que que não é tão boa assim? Porque aquele amigo às vezes tem é, mais, é, mais laços, tem mais coisas em comum do que o irmão. Às vezes com o irmão a gente tem alguma certa rivalidade, mas tem amigos que são mais chegados que irmãos. E era a situação aqui de Davi e Jonatas, né? Eles eram muito amigos. E Davi tinha feito uma promessa para Jonatas, que agiria de forma bondosa com seus descendentes, com seus parentes quando ele morresse. E aí o texto continua dizendo assim, ó, no verso 2: Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: Você é Ziba? E ele respondeu: Sou teu servo. Perguntou-lhe Davi: Resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade a Deus, a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. E Ziba respondeu: Na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. E ele respondeu: Sim, sou teu servo. E, e o verso 7 continua dizendo assim: Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: Quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Olha só como ele se sentia perante o rei, como um cão morto, alguém sem valor nenhum. E aí o verso 9 continua dizendo: Então o rei convocou Ziba e disse: Devolvi ao neto de Saul, seu servo, seu senhor, tudo o que pertencia à família dele. Você e seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: O teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica, e todos que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Olha só que situação. O rei Davi se lembrou de uma promessa que ele tinha feito há muito tempo atrás, ao seu velho amigo, seu grande amigo Jonatas, de que ele trataria com bondade as pessoas da família de Jonatas. E quando ele se lembrou disso, ele questionou se tinha alguém ainda, se restava alguém para ele é, cumprir com a promessa que ele tinha feito para o seu velho amigo. E aí ele ficou sabendo de Mefibosete.
Mefibosete, que era um rapaz aleijado, que quando morreu o seu avô Saul e o seu pai Jonatas morreram na batalha, a sua cuidadora tentou sair com ele, tentou fugir com ele e ela acabou caindo e quando caiu, o bebê quebrou as duas pernas. E uma pessoa aleijada naquela época não tinha valor, porque não podia trabalhar, não tinha como tirar o sustento, não tinha como pagar o seu imposto. Então era uma pessoa que não tinha valor. E Mefibosete se via dessa forma, um homem sem valor nenhum, um homem que não tinha nenhum proveito, que não podia render nada para o reino, que não podia nem mesmo sustentar sua própria família. O filho de um príncipe se via como uma pessoa sem valor nenhum. Mas Davi, quando soube da existência de Mefibosete, falou: eu preciso dessa pessoa que eu quero ela junto comigo. Eu quero ela junto comigo. E Mefibosete se via sem valor nenhum. E quando ele se apresentou perante o rei, ele imaginou: agora, agora eu vou morrer. Agora chegou a minha hora de morrer. Porque eu sou descendente de Saul, e era costume das épocas monarcas, né, de que quando um novo rei subia ao trono, ele exterminasse todos os descendentes do antigo rei para que ninguém pudesse depois reclamar o trono. E ele pensou: agora eu vou morrer. E Davi falou para ele: não precisa ter medo. Eu vou tratar de você com bondade porque eu prometi para o seu pai que faria isso. Seu pai era um grande amigo meu e eu prometi, então eu vou cumprir. E assim ele fez. Ele convidou Mefibosete para sentar à mesa com ele. E junto a Davi, na sua mesa, tinham os homens mais espetaculares do reino naquela época. Tinham homens muito fiéis a Davi. Homens que, quando Davi suspirou e falou: ah, que vontade de tomar daquela água de Belém. Os homens atravessaram o país, passaram por onde estavam os seus adversários e trouxeram a água para Davi. E Davi falou: mas vocês fizeram tudo isso para pegar água para mim? Atravessaram onde estava o exército filisteu. O que aconteceu com o exército filisteu? Eles falaram: olha aí, o Senhor falou que queria água. E se alguém se colocasse no nosso caminho para impedir que a gente pegasse essa água, ia sofrer a punição. O Senhor queria água, está aqui a água que o Senhor queria, a água que o Senhor tanto desejava. Então, homens extremamente fiéis a Davi. E ali ele colocou Mefibosete junto com eles. Talvez você questione quem é você para estar na presença de Deus. Mas Deus quer você na presença dele, Deus quer você à mesa dele. Lá em Apocalipse 3:20, o Senhor fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Cear, comer junto, é um sinal de intimidade. O Senhor quer ter essa intimidade com você. Talvez você se sinta uma pessoa indigna de estar à mesa do rei, mas ele te escolheu para isso. Sabe, queridos, lá em João, no capítulo 15, verso 14, verso 15, o Senhor fala: já não vos chamo mais servos, mais amigos. O Senhor chama você e a mim de amigo. E sabe aquela amizade lá de Provérbios, no capítulo 18? Aquela amizade que edifica? É essa amizade que o Senhor quer ter comigo e com você. Ele quer nos edificar. Ele não quer que a gente tenha uma amizade para o nosso mal. Ele quer o nosso melhor. Ele sempre quer o nosso melhor. Ele quer você e eu à mesa. Por mais que você e eu olhamos para Deus e nos sintamos indignos de sentar à mesa com Ele, Ele quer você e eu junto com Ele nessa mesa. Sabe, queridos, o Senhor Jesus, quando ele estava ali na última ceia, ele falou: olha, eu nunca mais vou comer essa ceia até que nós estejamos juntos novamente. Eu nunca mais vou participar dessa ceia. Ele está ansioso para que isso aconteça. Ele está ansioso para que a gente possamos participar juntos da ceia. E sabe a melhor comida do mundo? A melhor que você já degustou? É essa que ele tem para oferecer para mim, para você. Ele tem o melhor desse universo ele tem para servir para mim, para você. Então, queridos,
Se você olha para as circunstâncias da sua vida, sabe? Mefibosete não via mais saída. Ele era um aleijado, ele não tinha como sustentar sua família. Eles viviam numa situação que ele achava que ele ia morrer. E aquela situação transformou a vida dele. Porque de uma pessoa totalmente indigna aos olhos de todo mundo, ele passou a se sentar à mesa do rei, junto com a família real, junto com os guerreiros, os valentes de Davi. Era com essas pessoas que ele sentou para comer. E ele passou a comer ali todos os dias da sua vida. Sabe, queridos, Deus quer que você se sente à mesa do rei todos os dias da sua vida. Ele está ansioso para cumprir a promessa que ele fez. Mas cabe a você aceitar esse convite. Cabe a você olhar para você e ver que você é uma pessoa que é amada por ele. Uma pessoa a qual ele quer bem. A sua família. Jesus está ansioso para sentar à mesa com você e comigo. Porque ele chama você e a mim de amigo. Ele não nos chama mais de servo. Ele nos faz saber tudo que o Senhor tem preparado. Toda informação que chega a ele, ele repassa a nós. Por isso que nós temos o livro do Apocalipse, que é a revelação do Senhor Jesus. Porque ele revela os planos do Pai para nós. E muito em breve, Pai, muito em breve o Pai quer que nós estejamos juntos com ele. Eu gostaria de ler o último texto com vocês, está lá em Apocalipse. Apocalipse, no capítulo 3, verso 21. Eu citei aqui o verso 20, mas eu gosto muito do verso 21, porque diz assim, ó, ao vencedor, dar-lhe sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai no seu trono. O Senhor Jesus, ele não quer só a gente sentado à mesa com ele para comer, mas ele quer dar a oportunidade de você e eu sentar, sentarmos com ele no seu trono. Olha só, que lindo. Já se imaginou? Sentando no trono do rei? Não só de um rei temporal, um rei dessa terra, mas do rei do universo, o rei dos reis. Ele que estabelece tronos, ele que retira tronos, ele que derruba e levanta reinos, ele que rege todo o universo. Ele quer você e a mim na presença dele. Ele quer que você e eu desfrutemos da vida eterna junto com ele. É isso que o Senhor Jesus tem preparado para mim e para você. E eu quero que você grave na sua memória isso. Talvez você olhe para a sua vida e se sinta a pessoa mais indigna, assim como Mefibosete se sentiu. Mas aos olhos do rei, aos olhos de Deus, você é precioso. E eu quero que você passe o dia com isso na sua cabeça, da preciosidade que você é aos olhos de Deus. Eu não tenho muita coisa para falar mais, mas eu quero que você fique com isso gravado no seu coração e na sua mente hoje. Para Deus você tem um valor absurdo. Para Deus o seu valor é infinito. Então, não olhe para si mesmo como alguém sem valor. Olhe para si mesmo como uma preciosidade de Deus. Cuide da sua vida, porque para Deus ela é muito preciosa. Talvez aos olhos de outras pessoas não tenha muito valor, mas aos olhos de Deus, o valor é infinito. Eu quero te convidar agora para orar comigo. Feche seus olhos. Vamos falar com nosso Deus. Maravilhoso Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Pai, porque mesmo nas dificuldades da vida, mesmo quando nós olhamos as circunstâncias ao nosso redor e nós não vemos valor, o Senhor vê muito valor nas nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor prometeu e o Senhor cumpre as suas promessas, assim como o rei Davi prometeu e cumpriu a sua promessa para com seu amigo. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é muito maior e mais poderoso que Davi. E as suas promessas são infinitamente maiores, Pai. O Senhor não promete que nós comamos a uma mesa temporal, mas o Senhor prepara uma mesa eterna, onde nós teremos sempre a oportunidade de estarmos juntos contigo, Pai. E nós queremos, ó Pai, participar dessa mesa. Nós queremos, ó Pai, assim como está lá em Apocalipse 20, capítulo 3, verso 21, sentar à sua mesa, sentar no seu trono e participar da eternidade contigo. Pai, é isso que nós mais almejamos. Pai, nós queremos também, Pai, levar muitas pessoas conosco, os nossos queridos, nossos amados, nossos familiares. Muitas vezes nós somos como aleijados, Pai, na pregação do Evangelho. Nós não temos a capacidade, por isso nós pedimos ao Senhor nos capacite
para que nós possamos pregar o evangelho às pessoas que estão ao nosso redor, às pessoas que nós amamos, porque o céu não será o mesmo sem elas. Por isso nós clamamos pelo teu poder, Pai. Nós clamamos que o Senhor nos capacite para que nós possamos levar pessoas aos teus pés. Nós ansiamos pela eternidade, Pai. Nós não vemos mais solução para essa terra. E a única solução que nós vemos é a volta de Jesus, para nos buscar, para transformar essa terra, para que nós possamos viver eternamente numa terra transformada, numa terra perfeita, onde não haverá mais vestígio de pecado, Pai. Por isso nós clamamos pelo teu poder. Nós sabemos que nós já contamos com a tua misericórdia, Pai. Por isso nós pedimos que o Senhor nos capacite para que os nossos lábios falem do teu amor, para que os nossos atos demonstrem o teu amor, para que outras pessoas possam também te buscar e te reconhecer que o Senhor é o Todo-Poderoso e adorar a ti, Pai, em espírito e em verdade. Pai, continue cuidando dos nossos irmãos aqui presentes no Gol Six, das suas famílias. Todos nós temos pessoas queridas que nós queremos que elas estejam também, Pai, servindo a Ti. Por isso nós pedimos, ó Pai, que através do exemplo da nossa vida, essas pessoas possam reconhecer o Teu poder e querer Te servir também, Pai. Pai, cuide do nosso pastor, ele também tem as suas dificuldades, mas nós sabemos, Pai, que o Senhor tem a sua mão estendida sobre a vida dele. E por isso nós queremos, ó Pai, pedir que o Senhor cuide de forma especial do pastor Anderson, da sua família, porque ele também tem as suas dificuldades, os seus sonhos, tem também os seus desafios, Pai. Que os seus desejos, Pai, venham vir de encontro com os desejos da vida do nosso pastor, da irmã Rose e todos os nossos irmãos. Nós tivemos aqui os pedidos, Pai, que o Senhor venha atender de acordo com a tua santa e boa vontade, é o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém.